Meus irmãos, minhas irmãs, meu nome é Hélio, falando de Jesus Cristo. Hoje a mensagem está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, como nosso texto básico, que nos diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Meus irmãos, nós como cristãos, como povo de Deus, nós temos que colocar na nossa mente que hoje o Espírito de Deus habita em nós. Na lei, só quem tinha o Espírito Santo era reis e profetas e sacerdotes, nós não tínhamos. Por isso nós íamos, todos iam ao templo em Jerusalém para adorar, fazer sacrifício, porque lá o Espírito Santo de Deus agia, e nós não tínhamos. Mas Deus fez uma promessa, lá no livro do profeta Joel, ele disse: há de ser que nos fins dos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, nos pais, nos filhos e até os servos da casa, que se converter, são batizados no Espírito Santo. E essa palavra se cumpriu no dia de Pentecoste. Se cumpriu que o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos. Mas, meus irmãos, então por isso da nossa responsabilidade, né? Você já pensou agora você saber que Deus está morando em você? Na pessoa do Espírito Santo, a sua responsabilidade? Vamos olhar em Romanos, capítulo 12, vamos ver o que o apóstolo Paulo fala. Meu irmão, preste atenção, Jesus está voltando, não há tempo mais para se perder, agora nós temos que focar nossa mente na verdade. Romanos 12, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu vou ler outra vez o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 3, 1 Coríntios 3, Romanos 12, versículo 1. Então, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo está falando de culto. A igreja, são ensinada a cultuar o Senhor na igreja. Se o culto é 8 horas, geralmente acaba 10 horas. No domingo, o culto que começa às 7 horas, termina 9 horas, 9 e meia, 2 horas, 2 horas e meia ou 3 horas de culto. Mas os pastores precisariam ensinar as ovelhas que o culto agora não acaba aqui. Isso era na lei. Mas na graça, na nova aliança, o culto não acaba ali, não. O culto continua na nossa casa, você continua cultuando a Deus no trabalho, você continua policiando a sua mente, porque o Espírito Santo mora em você. Agora é muito mais difícil, irmão. Agora é muito mais difícil porque você vai lá 2 horas de culto, volta, libera a sua mente, está no mundo. O mundão está aí. Só que nós, agora, né, o Espírito de Deus habita em nós. E isso você precisa colocar na sua mente, que Deus, na pessoa do Espírito Santo, habita em nós. E agora a nossa responsabilidade, o culto continua na nossa casa, no trabalho, nossa vida é o culto diário. O apóstolo Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vivo, racional,
é nós raciocinar, né, que nós somos agora dependentes de Deus, que nós precisamos da presença de Deus na nossa vida 24 horas, o nosso culto racional, né, é um culto de adoração a Deus, de gratidão a Deus e de intercessão pelo nosso próximo, ajuda ao nosso próximo. Quando você abraça aquele mendigo, quando nós abraçamos aquele andarilho, que você mete a mão no bolso, dá um dinheiro a ele para almoçar, você está cultuando a Deus. Nós estamos cultuando a Deus. Quando aquela irmã está sem dinheiro para pagar a nota de luz, os filhos com fome, você faz uma cesta básica, leva, nós estamos cultuando a Deus. Cultuar a Deus não é só ficar falando e nem ficar na coisa, não. É a nossa mente voltada, ligada em Deus, fazendo aquilo que Deus manda que nós façamos. Meu irmão, não há tempo mais para perder, não. Não há tempo mais para aprender nada. Agora nós temos que focar as coisas de Deus, né? Colossenses capítulo 3. Ele faz uma pergunta. Se é que você já ressuscitou com Cristo, para ressuscitar tem que morrer para o mundo. Como que nós vamos entrar no céu se nós não morremos para o mundo? Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está à destra de Deus e intercede por nós. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Você já parou para pensar no que você está pensando, meu irmão? Fica com essa mensagem. Medita nela em nome de Jesus. Passa para quem você puder. Vamos passar, não há tempo para perder. Passa para quem você puder, está evangelizando, em nome de Jesus.